Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula sobre Revolução Francesa. Como eu tinha falado para vocês na semana passada, é um assunto bastante longo, né, muito interessante, mas ele é um pouco longo, então não deu para fazer tudo numa aula só. Então eu vou terminar isso aqui hoje e pretendo já dar um início na libertação, ou desculpa, na independência do Brasil, tá bom? Mas uma coisa está muito ligada à outra, tá? Para falar sobre independência do Brasil, eu tenho que falar sobre a vinda da família real portuguesa para cá. E a vinda da família real portuguesa para cá, ela está extremamente ligada a todo esse processo da Revolução Francesa, tá bom? Então nós vamos dar uma retornada no assunto e vamos falar mais alguma coisinha sobre o Napoleão Bonaparte, tá bom? Vocês lembram que eu comentei, né? A gente falou sobre isso na nossa videoaula passada, que os reis, né, da França, Luís XVI e a Maria Antonieta, foram guilhotinados, tá? Isso foi um absurdo naquela época, né? Tem esse quadro aqui que eu mostrei para vocês naquela aula sobre a Revolução Francesa. Esse quadro também estava lá. Esse quadro está representando aqui o Luís XVI sendo guilhotinado e aqui um outro quadro que também estava lá, retratando a Maria Antonieta também sendo guilhotinada. E isso foi um absurdo. Naquela época não se aceitava, não se imaginava, não entrava na cabeça de nenhum rei europeu uma situação como essa. O povo se revoltando, o povo tendo seus representantes com o poder de pegar, prender o rei e cortar a cabeça do rei. Era uma coisa absurda. Já tinha acontecido outras situações de reis serem decapitados, mas num processo de guerra, tá? A guerra de um país contra a guerra do outro país, e nesse momento houve ali a morte de algum rei. Mas o povo se revoltar era uma coisa inaceitável. Para eles isso não existia, tá bom? O que vai acontecer? A gente já falou sobre isso, né? Todos os países europeus, eles acabam sendo liderados pela Áustria, tá? Por que exatamente pela Áustria? A gente falou isso na videoaula passada. Vamos lembrar que a Maria Antonieta, ela é filha do imperador da Áustria. Então imagina, o cara tá lá na Áustria e de repente ele recebe a notícia que a filha dele foi guilhotinada na França. Tá? Então isso, como eu disse agora há pouco, é um absurdo. Eles se organizam, montam um exército com todos os países que se organizaram, já estavam organizados naquela época, tá? E invadem a França. Quem é que os deputados, né? Porque vamos lembrar que todo esse movimento revolucionário está sendo dirigido e organizado por aqueles deputados do terceiro estado que romperam com a nobreza e com o clero. Estão lembrados disso? Né? Romperam, saíram da assembleia organizada lá pelo rei e falaram: não, agora nós é que vamos ditar as leis aqui na França. Quem está no comando da França nesse momento são esses deputados do terceiro estado. E com a França sendo invadida por vários exércitos em vários países diferentes, quem que eles chamam para defender a França? Quer dizer, o cara já estava lá fazendo o papel dele, né? Eles chamam nada mais, nada menos do que Napoleão Bonaparte, tá? O Napoleão Bonaparte, nessa época, ele já está como general, tá? Já tinha vencido várias batalhas e justamente por ter vencido várias batalhas com uma quantidade de soldados inferior ao inimigo, né? Então, até hoje ele é muito estudado como um grande estrategista militar. Esse cara, ele tinha só 26 anos. Meu, é uma coisa incrível. Como é que um cara tão novo
de idade, né, uma idade tão nova, conseguia ter toda essa inteligência militar que o Napoleão tinha, né? Esse quadro aqui é o quadro do Napoleão com 28 anos mais ou menos, tá? Ele tinha mais ou menos essa idade quando esse quadro aqui foi feito. Então vocês reparem aí, cara de garoto, né? Não dá para hoje em dia, para os nossos padrões, a gente imaginar um rapaz com 26 anos de idade ter uma responsabilidade tão grande de defender o país, organizar o exército e lutar contra os inimigos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Napoleão Bonaparte conseguiu expulsar todos os estrangeiros, né? Os países que tentaram invadir a França foram expulsos, ele venceu todas as batalhas daquele momento. A popularidade do Napoleão se torna absurda, ele é tido como um herói nacional, né? Porque ele comandou as tropas que expulsaram todos os outros países que estavam invadindo. Não foi luta de um país contra um outro país, a França contra a Inglaterra ou a França contra a Espanha. Foi a França contra vários países ao mesmo tempo, né? Então ele conseguiu ter ali, depois desse tempo das guerras, uma popularidade incrível, né? E o que vai acontecer? Com o apoio da alta burguesia, porque aqui nós temos que lembrar um outro detalhe, tá? A alta burguesia, grandes comerciantes, grandes banqueiros, os grandes fazendeiros, né? Esse pessoal, eles queriam fazer uma reforma na França, mas até um certo ponto. Até o ponto que fosse interessante para eles terem essas reformas, tá? O povo, não, o povão queria detonar geral, queria transformar toda a França. A alta burguesia falou, não, até aqui tá bom, tá certo? E o que vai acontecer? Essa alta burguesia apoia o Napoleão Bonaparte, tá? Dá para ele todo o apoio e ele dá um golpe no processo revolucionário, né? E ele se torna cônsul, ele se torna o cara que vai mandar na França, tá? Então esse aqui é um outro quadro da época, um quadro do período também, onde já mostra o Napoleão como cônsul. É o cara que realmente mandava, né? Seria mais ou menos hoje, para vocês entenderem um pouquinho, seria um presidente da França, mas não se falava presidente. É só para vocês terem uma referência do que era ser um cônsul. É o cara que ia lá e mandava, tá? E ele então começa a executar uma série de guerras, né, contra outros países. O poder do cara chegou a tal ponto, para vocês terem noção, que ele, além dele conseguir expulsar os exércitos que invadiram a França, depois ele foi e atacou um por um dos países e dominou esses países. E o que ele fazia? Naquele determinado país, ele colocava um cunhado dele, naquele outro ali ele colocou o irmão, naquele outro país ele colocou um primo. Ele invadia o país, dominava o país, e se o rei do país que ele dominou não aceitasse se sujeitar a ele, se subordinar a ele, ele tirava aquele rei e colocava ali um parente dele, tá? Dessa maneira, o poder dele foi crescendo muito, tanto na França quanto na Europa inteira. Na Europa ali, ele mandava na maioria daqueles países ali, tá bom? E em 1804, o Napoleão Bonaparte, ele dá um segundo golpe, ele faz uma segunda jogada e ele torna-se imperador da França. Olha que coisa maluca, né? Toda a Revolução Francesa foi feita para tirar a monarquia, para tirar o rei, para subordinar o rei à vontade dos deputados. Foram 10 anos de muita guerra para que isso acontecesse, e isso aconteceu. Só que
Alguns anos depois, o próprio Napoleão, ele se torna imperador. É uma coisa maluca que acontece na história de vários países, tá? Eu estou falando especificamente aqui da França, mas isso também acontece em vários outros países, em várias outras situações. O Napoleão torna-se imperador, tá? Aqui é um quadro, né? Reparem esse quadro do Napoleão como imperador. Existem dezenas, eu diria até centenas de quadros sobre o Napoleão, mostrando o Napoleão em várias situações. Eu peguei aqui 3, até para a aula não ficar tão extensa. Então aqui o jovem Napoleão, jovem general Napoleão, que combateu os exércitos invasores. Aqui o Napoleão Bonaparte com 30 anos de idade, 30 anos de idade. Pensa aí no teu irmão mais velho e olha para ele e pensa se o teu irmão tem capacidade para ser um imperador ou um cônsul de um país, né? E aqui o Napoleão com 34 anos de idade, como imperador da França e o cara que mandava na Europa inteira, tá? Ele vai cada vez mais consolidando, afirmando o poder dele nos países vizinhos, Espanha, na Áustria, na Bélgica, na Holanda, na Itália, tá? Tem aqui até um mapinha que eu peguei, onde mostra aqui em vermelho, né? O Império Francês. Ó, repare que é bem maior do que a França, tá bom? Esses países aqui que estão em beijinho, né? A Espanha do lado de cá e esses outros aqui são países ou dominados ou aliados, né? Porque também tinha isso. Às vezes o cara lá é rei de um determinado país, como foi o caso da Prússia, ele vai falar, não vou enfrentar o Napoleão, né? O Napoleão é todo poderoso, não vou enfrentar o Napoleão. Aí faz o quê? Faz uma aliança com o Napoleão. É melhor você fazer uma aliança do que ser invadido. Esse era o raciocínio de muitos reis, tá? Mas a grande pedra no sapato do Napoleão era a Inglaterra. Esse era o grande desejo do Napoleão Bonaparte, era invadir a Inglaterra. Mas tem um pequeno detalhe que vocês vão ver aqui agora. A Inglaterra, olha ela aqui, é uma ilha, né? E sendo uma ilha, ela é mais difícil de ser invadida pelas tropas do Napoleão. O Napoleão tinha um exército poderosíssimo, mas a Inglaterra tinha uma marinha poderosa, porque ela é uma ilha. Então, obviamente, se a Inglaterra é uma ilha, tá? A Grã-Bretanha é uma ilha, eles têm lá uma excelente marinha. E ela era uma das melhores marinhas do mundo naquele momento, tá bom? Então ficava difícil para o Napoleão Bonaparte chegar com seu exército até a ilha da Inglaterra. O que o Napoleão Bonaparte vai fazer para tentar quebrar um pouco o poder da Inglaterra? Ele determina, ele decreta um bloqueio continental. O que significa isso? Nenhum país europeu poderia fazer comércio com a Inglaterra. A intenção do Napoleão era sufocar a Inglaterra do ponto de vista econômico. Ninguém fazendo comércio, vendendo produtos ou comprando produtos ingleses, a Inglaterra vai ficar fraca financeiramente, não vai conseguir pagar navios, marinheiros, compra de armas, compra de canhões, esse tipo de coisa, e a marinha vai dar uma caída, né? A marinha inglesa vai dar uma caída, e é esse o momento que o Napoleão estava esperando para invadir a Inglaterra. Tá? Mas, um paizinho, um pequeno paizinho, conhecido nosso, já estamos entrando aqui no assunto que nos interessa, já fazia comércio
com a Inglaterra há muitos séculos. Portugal e Inglaterra sempre tiveram uma ligação econômica muito forte, muito forte. E nesse momento, Portugal continua ao lado da Inglaterra, mesmo sendo ameaçada pelo Napoleão. Vou voltar aqui no mapinha, reparem bem, olha aqui onde está Portugal, aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo? E aqui está a Inglaterra, e aqui está a França. Então é muito fácil para a França invadir Portugal, tá certo? Mas é exatamente isso que vai acontecer, né? Portugal continua fazendo comércio com a Inglaterra, por ter desobedecido, por ter desobedecido às suas ordens, o Napoleão Bonaparte faz o quê? Ele invade Portugal, né? Invade em 1808. Na verdade, deixa eu arrumar aqui, na verdade foi em 1807, desculpem. Foi dezembro de 1807, o Napoleão Bonaparte determina a invasão de Portugal. Em janeiro, logo no começo, isso foi no finalzinho, tá? Finalzinho de dezembro, ali por volta do dia 27, 28 de dezembro de 1807, o Napoleão determina: invadam Portugal. Né? E as tropas francesas que estavam onde? Olha, vamos observar aqui, onde é que estavam as tropas francesas? Aqui na Espanha, olha aqui, ó. A Espanha era aliada da França, tá aqui, ó, França, aqui em vermelhinho, aqui tá a Espanha, e tinha muita tropa francesa na Espanha. Então aqui foi rapidinho para chegar, tá? Mas assim, rapidinho demorou ali alguns dias, né? Uma semana pelo menos. E agora vamos falar um pouquinho sobre Portugal. Vamos lá. Portugal, quem era a rainha de Portugal era a Dona Maria. Tá aqui um quadro da Dona Maria, tá? Ela era chamada de Dona Maria I, a Louca. Exatamente, a Louca, né? Depois de muitos anos, agora, recentemente, coisa de 30, 40 anos atrás, exumaram os ossos da Dona Maria I, fizeram uma série de exames e viram que ela tinha esquizofrenia. Ela era uma pessoa esquizofrênica. Estou falando da doença mesmo, tá? Não estou usando o termo esquizofrênica de achar que ela era só uma louca. Ela tinha esquizofrenia e justamente por ter essas crises de esquizofrenia, ela não poderia governar. Ela era considerada rainha, mas quem realmente governava Portugal era o filho dela, Dom João, que está aqui junto com a Carlota Joaquina, linda, muito bonita, a esposa dele. Espanhola, vamos lembrar isso, ele era português, Dom João era português, e ela era espanhola, tá? Então, ele era o príncipe regente, assim que nós chamamos, príncipe regente. Quer dizer, ele é príncipe, ele ainda não é o rei verdadeiro, porque a mãe dele está viva, a Dona Maria I, a Louca, está viva, mas como ela não tinha condições de governar, ele é que governava no lugar dela. E o Dom João era considerado um rei muito fraco, não tinha pulso, não tinha firmeza, e ele então resolve fugir para o Brasil. Em vez de enfrentar as tropas francesas, que não ia dar em nada, obviamente, ninguém conseguia barrar as tropas francesas, mas ele prefere fugir para o Brasil. Foi uma fuga extremamente tumultuada, desorganizada. Ao todo fugiram entre 10 e 15 mil nobres. Vocês calculem, vamos ficar numa média de 12 mil pessoas indo para o porto de Lisboa, entrando nos navios, familiares que se perderam, crianças que ficaram no outro navio, malas que se perderam, né? Alguns navios não tinham comida. Então realmente foi uma fuga extremamente
desorganizada, desastrosa, às pressas. 5 navios militares ingleses fizeram a escolta, foram ao todo uns 60 navios que saíram do Porto de Lisboa, assim, exatamente da noite para o dia. Chegaram lá e falaram qual navio que tem, são esses navios, então requisita a todos que nós vamos embora para o Brasil. Tá? E foi dessa maneira desastrosa, bem atabalhoada, que a família real portuguesa veio para cá. E que depois vai levar ao processo de independência. Tá bom? Eu peguei aqui um trecho de uma minissérie que a Globo fez há alguns anos atrás. A minissérie chama-se Quinto dos Infernos, né? Porque era assim que o Brasil era conhecido em Portugal naquela época. Eu não vou para o Quinto dos Infernos. O Brasil era chamado dessa maneira pelos portugueses, né? E mostra exatamente a vinda da família real para o Brasil. E a minissérie toda, tá? Mas eu peguei aqui só esse trechinho que mostra essa fuga da família real para cá. Vamos observar aqui. Marialva! Marialva, que alegria em ver-te, finalmente! Conseguiste enganar o francesinho? José Wilker. Não aguento mais ser tão pressionado. Infelizmente não, Alteza. Ou alia-se a ele e fecha os portos aos ingleses, ou então... O José Wilker aqui, só para vocês entenderem, ele está fazendo o papel do Marquês de Marialva, que era o intermediário entre o rei de Portugal e a França, né? Então o rei de Portugal, Dom João, dizia assim, então, olha, vai lá e conversa com Napoleão, vê o que ele está querendo. E o Marquês de Marialva está voltando aqui dizendo o seguinte, olha, não tem jeito, vamos ter ou se aliar Napoleão e dar as costas para a Inglaterra, ou vai ter que fugir para o Brasil. Então, é a guerra. Os franceses cortam o nosso território como faca. Logo chegarão a Lisboa. A nossa única saída é o Brasil. Então será o Brasil, de acordo com os planos. Brasil, que planos? Desde Pombal há um plano de emergência, transferência do herdeiro e até mesmo todo o trono para o Brasil, para fugirmos de um usurpador. És louco, Ju! Aqui é a Beth Lago fazendo o papel da Carlota Joaquina, maravilhosa, interpretou esse papel maravilhosamente bem. Juan, em um dia os franceses estarão aqui, golpeando as portas de Lisboa. Então, e um dia, teremos que estar todos ao lado. E aqui assim, apesar de ser uma minissérie, tudo isso foi baseado em livros, em cartas daquela época, mostrando que realmente foi desse jeito, né? Eva Vilma interpretando aqui a Dona Maria I louca, né? Ela se recusava a sair. Ela considerava o Napoleão o próprio diabo na Terra. As cartas dela sempre se referiam ao Napoleão Bonaparte como o diabo na Terra. É o demônio que quer arrastar-me ao inferno. Não, não. Rainha Maria, toda a família real embarca junta. Os ministros, a corte toda se vai. Estarás segura. Nunca se está segura diante das garras do tinhoso. Nunca. Por que não vou sair daqui fugida como uma ladra qualquer? Preferes presa, arrastada em correntes até Paris. Culpa disso é tua, porque recebestes um reino no colo e o jogaste fora, porque não teve nem energia nem ambição. Você não vai me esconder num lugar cheio de negros e índios. Não vou viver na selva como se fosse uma pessoa sem alma. Naquele quinto dos infernos, jamais colocarei meus pés. Esses escolachos que a Carlota Joaquina dava no Dom João, publicamente, foram relatados até por pessoas de outros países, né? Ministro de outros países, rei de outros países, escreveram até cartas, né, uns para os outros, dizendo que achavam aquilo um absurdo, a rainha dando escolachos assim tremendos no Dom João, publicamente, na frente de qualquer um. Realmente, para a época, era uma coisa que não era aceitável. Mas, como eu disse agora há pouco, o Dom João era um rei sem pulso, sem firmeza,
e acabava se sujeitando a esse tipo de coisa. Bom, então, agora nós vamos falar mais especificamente da situação do Brasil, tá bom? Hoje nós vamos ficar só até aqui, e eu vou passar para vocês aquele velho esquema, né? Vou mandar para vocês esse vídeo, vou mandar também esse PowerPoint e vou mandar uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, até a próxima videoaula, um abraço para vocês.